Boa noite para o pessoal que está em casa. É um prazer muito grande estar aqui novamente, trazendo uma matéria. É uma matéria de um dia só, a gente secou bastante para que seja uma aula só, que são sobre os ambientes espirituais. Os ambientes que regem o mundo espiritual. Nós vamos fazer esse estudo sobre eles. Quais são, por que são, onde que acontecem esses ambientes espirituais. Tudo isso nós vamos falar ainda hoje. Então é de muita importância que, como todo e qualquer tema que é dito, esse aqui também, se você quiser anotar, você anota. Por quê? Porque de certa forma, um pastor uma vez chegou para mim, ele falou bem assim pra gente, a gente estava servindo ele na casa, né, de comer e tal. Aí ele pegou e falou bem assim, ele é americano, ele falou: amanhã eu volto. E amanhã eu prego. Falando desse jeito. Ele falou: eu vou perguntar para cada um de vocês qual foi os textos que eu disse. Eu quero que vocês me digam todos. Então anotem. Aí a gente gelou, porque ele realmente perguntou no outro dia. Graças a Deus que eu não estava. Não fui para a escala. Nunca fiquei tão feliz de não ter sido escalado para estar com ele. Eu estava em outro setor. E o pessoal, ele perguntou mesmo, o pessoal ficou branco de nervoso. Então assim, realmente ele perguntava, realmente ele questionava. Mas não era com a intenção ruim, era com a intenção de lembrar que tudo aquilo que você anota, você aprende. Você guarda na mente. Quando a palavra diz anota na tábua do teu coração, eu só consigo anotar na tábua do meu coração aquilo que eu anoto na mão primeiro. Porque é científico, aquilo que eu começo a anotar muito no papel é mais fácil de eu memorizar do que eu digitar, do que eu escrever. Amém? Então você que gosta de fazer anotação, é muito importante que esse assunto você anote que ele é um pouco, de certa forma, ele é um pouco, pode ser confuso no início, então é bom para você anotar para não errar. Amém? Ambientes espirituais. Ambientes espirituais. Por que a gente fala ambientes espirituais? Porque não existem somente um ambiente espiritual, existem vários ambientes de diferentes lugares. Você chega, existe um ambiente formado naquele lugar. Existe um ambiente que quando você chega na igreja, você encontra muitas das vezes, quando as pessoas chegam, uma resistência. Muitas das vezes, ao contrário, você chega na igreja e está um ambiente, as pessoas estão mais leves, elas estão mais tranquilas. Porque são ambientes espirituais diferentes. Então, ambientes espirituais, obviamente no plural, porque existe mais de um ambiente espiritual. Amém? Assim, desde já eu quero dizer algo que não existe, pelo amor de Deus, a diferença de você discernir um ambiente é diferente porque assim, gente, existem pessoas, isso não é só aqui na igreja, mas é em outros lugares também, que é como se fosse a pessoa acha que ela tem o superpoder de leitura de ambiente, que ela chega aqui, eita, o ambiente hoje está pesado, o ambiente, ela não, o ambiente, isso não existe, tá bom? Existe a diferença de discernir, do Espírito Santo conduzir, ou de você ter a percepção do ambiente espiritual. Agora, a pessoa do nada é médium para saber o que está acontecendo, leitura, essas coisas. Não, a palavra de Deus não aponta para isso. Mas ela dá sinais de que existem tipos de ambiente, 4 tipos, e desses 4 tipos, em que momento nós estamos, em que ambiente nós estamos. Amém? Olha aí, o que é ambiente espiritual? É uma qualidade não visual que se percebe no local. Ou seja, é uma qualidade entre aspas. No sentido de que é um jeito que é um local devido está ou que se encontra no momento. Por isso que eu coloco qualidade.
é uma qualidade não visual que se percebe no local. É a definição mais curta e clara que eu consegui encaixar para que você entenda. Uma qualidade de um local. A qualidade de um devido local. Ou pode ser não somente um local, pode ser em um grupo de pessoas. Um grupo, um local. Podendo causar paz, temor, liberdade, alegria, temor, podendo causar inúmeros sentimentos. Isso tudo por conta do ambiente espiritual que se encontra, ou a qualidade que se encontra no local. Amém? Só que olha só. Beleza, Ian. Entendi bem básico o conceito do que é um ambiente espiritual. Mas, Ian, por que eu preciso ter um entendimento? E por que eu preciso entender o que é um ambiente espiritual? Quando há um entendimento sobre isso, esse entendimento me permite me movimentar melhor sobre este ambiente. E olha só, pois ninguém que não sabe onde está pisando consegue um bom desenvolvimento. Se eu não sei aonde eu estou pisando ou com o que eu estou lidando, não tem maneiras de eu combater aquilo, não tem maneiras de eu, de certa forma, rebater aquilo, usufruir daquele ambiente. Exatamente, como ótima observação. Pode não ser um ambiente somente pesado, mas pode ser um ambiente de alegria. Então eu tenho que saber como que eu vou e por que eu vou usar isso. Amém? Então essa questão do entendimento me permite a essa movimentação melhor. Uma maneira de lidar melhor é eu sabendo. Um exemplo que eu gosto de dar é que, por exemplo, no futebol, quando os jogadores eles têm que ter um jogo em que a planilha é muito alta, ou seja, a respiração se torna mais pesada. Então o que os jogadores fazem? Eles vão 2 semanas, uma semana antes, eles começam a treinar no campo daquele local, para que durante o jogo eles não fiquem... Então é necessário um costume, uma maneira de agir, um comportamento de se pensar naquele local para que haja um desenvolvimento melhor. Então, da mesma forma, é o mundo espiritual. Eu preciso ter um entendimento do que é o mundo espiritual, por que existe, para que eu possa me locomover melhor. Amém? Vamos lá. Eita, o paninho. A senhora pode ver o paninho para mim, mãe, por favor? Dentro de ambientes espirituais, aquilo que nós já vimos como ambiente espiritual, nós temos 4 ambientes espirituais. 4 ambientes. Sendo esses ambientes, o ambiente de guerra, o ambiente de comunhão, o ambiente de quebrantamento, e o ambiente de adoração. Amém?
Esses 4 ambientes são os ambientes que regem o mundo espiritual. Tá? Tudo isso que eu explicar para vocês é uma explicação da visão que a geração eleita segue, acha correto e acha que é de acordo com a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai pesquisar no YouTube, quando você vai pesquisar no Google, vai te dar um monte de coisa. Vai aparecer um monte de gente te falando um bocado de coisa e que muitas das vezes aquilo nem é tão bíblico, é mais experiência pessoal do que Bíblia. E como nós preferimos nos basear em experiências pessoais do que, quer dizer, está repreendido, preferimos nos basear mais em doutrinas bíblicas do que em experiência pessoal, a gente relata que isso ainda está dentro da Bíblia e que é o que a gente passa para vocês. Amém? Só que olha só, cada um desses ambientes espirituais estão diretamente ligados aos 4 seres viventes de Apocalipse capítulo 4. Vou colocar aqui, enquanto o pano não chega, tá? Aqui já está separado, aqui é só a apresentação. Aqui, Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 7 ou 17. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 4. A partir do verso 7. Esses seres são os mesmos que Ezequiel viu, tá bom? Então, já para deixar bem claro que não é coincidência se você viu eles no livro de Ezequiel. Acho que é Ezequiel 1 e Ezequiel 10. Não lembro agora certo. Todos acharam Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 7? Diz assim: o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal com o rosto de homem, e o quarto animal que era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de pé, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Mas ainda dando ênfase no verso 7, ele vai dizer sobre 4 animais. Cada um desses ambientes, desses 4 ambientes, é representado por um desses 4 seres viventes, que Apocalipse capítulo 4, que o livro de Ezequiel, e que alguns ainda dizem que até mesmo Isaías 6 faz algumas referências, mas não é certeza, da minha parte não é certeza. Mas no livro de Ezequiel e no livro de Apocalipse sim. O ambiente de guerra é diretamente representado pelo leão. O ambiente de comunhão é representado pelo homem. O ambiente de quebrantamento é representado pelo bezerro. E o ambiente de adoração é representado pela águia. Amém? Vai anotando aí para depois você não ficar perdido. Ian, por que cada um desses representa? Foi escolhido aleatoriamente, pastora? Não. Eu gosto de dizer que cada um é uma representação daquilo que Cristo também foi na terra.
Mas vamos lá, vamos para a Bíblia para a gente entender. Este primeiro leão representa, na exegese natural, uma autoridade na terra. Alguém que tem autoridade. Porque um leão, ele é o rei da selva. Ele é alguém de suma autoridade, ele é o que comanda tudo. Ele é um ser feroz, no topo da cadeia alimentar, que comanda todos e todos ali que estão na selva. Então ele representa a autoridade. E ele é para ambientes de guerra, porque um leão, ele é forte, ele é corajoso, ele é quem guerreia por nós. No próprio livro de Apocalipse, capítulo 5, do verso 5, vai dizer: E disse-me os anciãos, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, ou seja, um dos próprios anciãos que estavam ali declaram que Cristo é o leão da tribo de Judá. É o leão que ruge, é o leão que nos guarda, é o leão que nos livra. Ou seja, ele guerreia por nós. Então, nos ambientes de guerra, o leão é retratado como essa autoridade. Para se retratar do leão, ele é Apocalipse 5, verso 5. Amém? Até aí, tudo certo? Próximo. Comunhão. É o homem, porque representa um relacionamento humilde, um relacionamento para com os homens, a humildade. Representa eu estar disposto a estar com pessoas, a humildade, é que Deus se fez, Cristo se fez em forma de servo. Amém? E é por isso que vamos ler Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao 11. Capítulo 2, do verso 6 ao 11. É um texto bem conhecido, na verdade. Filipenses capítulo 2, do verso 6. Amém? Diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez de si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos... Ou seja, Cristo se fez forma de homem para que ele pudesse ter comunhão com os homens. Amém? Próximo, quebrantamento, que é representado pelo bezerro. O bezerro representa sacrifício, representa um serviço, representa ser servo, porque um servo se entrega totalmente. Um servo não tem problemas em servir. Eu esperava anotar para eu concluir, para não ter problema de atropelar. Eu olho no olho da Leninha, ela olha assim, o negócio começa a anotar, eu vou dar uma esperada para não ser muito rápido. Então o bezerro representa sacrifício, representa servo, serviço. Amém? Olha só, por que é o quebrantamento e o bezerro, o que tem a ver? Que Jesus se sacrificou por nós.
E esse ambiente de quebrantamento, de ser um servo, eu me quebranto, eu me faço como um servo, eu me entrego por inteiro também. Amém? E se ele se fez sacrifício, se quebrantou por inteiro, neste ambiente espiritual, eu também me quebranto por inteiro. E eu gosto de dizer que quando eu estou prestes a chegar ao nível mais alto da adoração, eu primeiro passo pelo quebrantamento total. Porque eu não posso chegar para Deus querendo ser inteiro. Eu tenho que ter me quebrantado todo. Por isso que quando apóstolo Paulo viu, Isaías viu, João viu, todos, a maioria deles vão dizer que lançaram seus rostos em terra. Ou seja, se quebrantaram perante a glória de Deus. Amém? Então, é bezerro por conta disso, é sacrifício, é serviço. Amém? E o último, a adoração. A águia o representa. Amém? Ian, o texto sobre o bezerro. Eu não achei um texto que use o bezerro. Eu estava até falando com o pastor José lá em casa. Falei, pai, teria algum problema eu usar o texto de Isaías 57, se não me engano, que diz que ele foi levado para o matadouro como um cordeiro, foi calado como um matadouro, cordeiro, como um cordeiro para o matadouro, não sei o quê. Então, um texto que eu uso é isso, porque como ele foi levado como um cordeiro quieto para o matadouro, ele também fez isso. Ele se sacrificou por nós. Amém? Lá, próximo, águia. O ambiente de adoração. Por que a águia? A águia, ela vai representar a visão espiritual. Uma majestade, de certa forma, e um domínio de cima. Domínio espiritual das coisas, ou seja, por quê? A própria ciência diz, a águia, ela é um animal com uma visão muito boa. Muito boa. Tanto quanto que quando ela vai pescar, ela consegue enxergar por dentro da água. Ela está ali sobrevoando, ela começa a sobrevoar e ela cai direto. Pá! Pega o bicho e sai embora. Porque ela é um animal que tem uma visão muito ampla. Ela domina os céus. Ela é a rainha dos céus. A águia é a rainha dos céus. Ela governa nos céus, natural. Então a águia, ela representa isso, essa visão espiritual. E ela é do ambiente de adoração. Vê todas as coisas. Ela representa Jesus porque ele vê todas as coisas, naturais e espirituais. Jesus domina na terra e domina nos céus. Ele vê tudo e todos. Amém? Glória a Deus. Até aí, tudo certo? Entenderam alguma dúvida? Então vamos lá. Próximo. Calma que ao decorrer do estudo, a gente vai falando sobre esses 4 seres viventes também. Como diz o pastor, amém ou não? Amém. Mas, precisamos entender a primeira coisa muito fixa para ficar na tua cabeça. Deus não habita melhor, Deus habita em ambientes sagrados. Anota bem, se tiver caneta vermelha, como diz as professoras, não podia fazer prova de caneta vermelha, porque era caneta vermelha que ia dar o tchan do negócio, para falar que está certo ou errado. A nota de caneta vermelha, Deus habita em ambientes sagrados. Em ambientes que não existem pecado. Porque Deus não suporta o pecado. Por misericórdia. Por graça e porque ainda há justos.
Olha só, por que eu estou falando isso? Porque, inclusive, eu tive a experiência enquanto eu estava evangelizando um rapaz. Ele disse para mim, Deus está em tudo, Deus está em todos os lugares. Se você olhar, Deus está em tudo. Eu falei para ele, não. Ele olhou para minha cara, por que não? Foi porque Deus não está dentro de uma boate. Aí ele, na hora, ficou quieto. Deus não está dentro de um cabaré. Deus não está dentro de um boteco. Aí, não, mas aí é uma questão de que não sei o que. Eu falei, você está falando que Deus habita em todos os lugares. E eu digo que não. Deus enxerga em todos os lugares. Deus vê tudo e todos. Agora, habitar mesmo? Não. Porque senão, o cara tá lá bebendo, ouvindo música do mundo e do nada, Deus é maravilhoso, flow. Então, Deus habita em ambientes sagrados. E isso está explícito desde Gênesis. Abre comigo, Gênesis capítulo 28, a partir do verso 15. Quem achou, diga amém. Não achou, diga misericórdia. Gênesis capítulo 28, a partir do verso 15. Diz assim: E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. E acordando, pois, Jacó de seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Que terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Abraão disse isso depois de ter uma visão. Ou seja, ele viu uma escada, anjo subindo, ele viu que tinha lá. Ele falou, ali é a casa de Deus. E que terrível é aquele lugar. Perdão, Jacó, desculpa. Tá certo, obrigado. Ou seja, ele viu aquilo e ele ficou maravilhado. A palavra terrível, existe alguma Bíblia que está com uma tradução diferente? Terrível? Se a pastora na BKJ dela vai ter diferente. 28, 15, a partir do 15. Mas o versículo mesmo vai estar no 17. Terrível também. Tem traduções que falam uma palavra diferente. Agora eu não lembro agora. Nem a tradução que é, nem a palavra. Mas a minha está terrível. Então ele vai dizer que terrível aquele lugar. Ali é a casa do Senhor e aquela é a porta da casa do Senhor. Ou seja, Jacó viu um lugar sagrado. Jacó viu um lugar glorioso. Ele viu o mundo espiritual e ele teve plena certeza que aquilo era bom e que não havia maldade. Amém? E esse lugar onde Deus habita é o terceiro céu. Mas vamos lá. Agora a gente vai entrar num tema muito legal. Repete comigo. Os
pode ser que sim, Isaías, sim, eu até ia citar, porque todas as vezes que nós chegamos à presença de Deus, à pureza de Deus e vemos o mínimo que é a presença de Deus, quão maravilhosa ela é, nós automaticamente nos envergonhamos porque reconhecemos que somos pecadores. Eu tenho uma experiência própria a respeito disso, que foi o que baseou na primeira música que eu compus na minha vida, que foi Sublime. E eu orei, após uma aula, eu orei e fiquei orando, jejuando em cima de um texto, para eu ter algo, para ter uma experiência semelhante, porque eu sou meio viajado, né? Eu vejo as coisas da Bíblia e quero viver igual, eu sou meio louco. Eu vou jejuar. E durante uma oração, eu lembro que eu de olhos fechados e orando, pô, eu sumi. E por alguns, que para mim pareceu muito tempo, alguns segundos, eu fui e vi só o pé do trono de Deus e voltei. É algo que aconteceu comigo. E eu chorei durante horas. Horas. A respeito daquilo. Que eu não conseguia me levantar. Eu me contorcia de tanto chorar. E eu me envergonhava e agradecia. Me envergonhava porque por conta do meu pecado e Deus ter me dado a chance de estar lá. Então eu creio que Ele viu quem Ele era. Também. Amém? Alguma pergunta até agora? Até aqui? Então vamos para o próximo tópico. Que repete comigo. Os 3 céus. Nossa senhora, que viagem, 3 céus. Tá falando, heresia. Não. Heresia é fazer tatuagem. Agora que eu pensei nisso, depois de ter desenhado um panda nas costas. Ia escrever Paulo no braço. No bíceps. Ela ia flexionar o braço e escrever o P grandão. Aí na hora que ela usasse... Amém? Vamos lá, os 3 céus. Um assunto bem legal. Por quê? Porque a gente vai perceber detalhes que o próprio Cristo disse em suas orações. Amém? Olha só. Os 3 céus, anote aí para você não esquecer. São 3 ambientes visíveis e invisíveis. Calma que eu já vou te explicar. Eu amo as caras da Leninha anotando. Que ela vai escrevendo, ela vai fazendo careta, ela parece eu. De certa forma é meio confuso, é visível ou é invisível? Vou explicar. Os 3 céus são totalmente refletidos no tabernáculo de Moisés. Anota isso também para você não esquecer. Boa noite. Graças a paz. Para vocês que não são refletidos no tabernáculo de Moisés. Para o pessoal que chegou agora, a gente está falando sobre os ambientes espirituais. A gente já se tratou de alguns. Agora a gente vai entrar nos 3 céus. Então você que gosta de anotar, já pega agora que eu vou começar agora esse assunto. Os outros, você pode me perguntar depois ou pega com o pessoal que já escreveu. Não tem problema. Ou se você quiser assistir na live depois, também não tem problema. Amém? Então vou repetir de novo. 3 céus são 3 ambientes visíveis e invisíveis. E os 3 céus estão totalmente refletidos no tabernáculo de Moisés. Mas antes de eu falar sobre essa questão dos tabernáculos, sobre o tabernáculo de Moisés, os tabernáculos, o cara foi o bicho, fez um e mais um monte. Não, o tabernáculo de Moisés. Vamos ler Mateus 6, verso 9.
rapidinho, para você entender por que mais de um céu e quem disse isso. Para não falar, heresia! Não. Repito, heresia é fazer tatuagem. Vamos lá? Quem achou Mateus capítulo 6, verso 9, diz glória a Deus. A oração do Pai Nosso. Muito simples. Se o pessoal, oração do Pai Nosso, é a oração do Pai Nosso. Jesus dizendo. Ele já diz no início, portanto oreis assim, Pai, vamos lá, me acompanhe. Pai Nosso que estás nos... Ele fala céu. Ele fala céus. Ou seja, Jesus estava dizendo que não existe apenas um céu, mas que, ou seja, o Pai está nos céus. Ele está em um nível de um céu que nos vê. Calma, existem bem, vamos lá, ao redor a gente vai lendo bem mais textos que vão nos deixar malucos, loucos nesse tempo. Bem legal. Os três céus. Vamos falar do primeiro céu, que a gente chama de firmamento. Gênesis capítulo 1, verso 6. A gente vai abrir bastante a Bíblia agora. Gênesis capítulo 1, verso 6. Deixa eu abrir aqui na Bíblia Strong. Olha só. A Bíblia Strong ela vai traduzir um pouquinho mais correto do que as outras Bíblias. Inclusive, eu recomendo. Você que tem iPhone, você vai ter que pagar, porque a iOS é fresca. Ela não libera o aplicativo de graça. Mas você que tem um Android e a Play Store, você baixa a Bíblia Strong. Ela vai te ajudar nos estudos e a não se perder neles. Amém? Diz assim, a partir do verso 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e que haja separação entre as águas e as águas. E Deus fez a expansão, separando as águas que estavam debaixo daquelas que estavam acima. E assim aconteceu. Ou seja, Deus estabeleceu um firmamento para separar as águas de baixo das águas de cima. Então, o firmamento... Vou fazer aqui um desenho para vocês entenderem. Aqui é uma poça d'água. Uma poça d'água. Nessa poça d'água, Deus precisava separar as águas de cima das águas de baixo. Então Deus estabeleceu um firmamento, que nós conhecemos como céu. Então esse firmamento é o céu, e esse é o primeiro céu. É o primeiro céu. Calma, você vai ver que a Bíblia não relata o céu como qualquer coisa. Amém? Se você quiser fazer o desenho, esse desenho maravilhoso, essa obra de arte, Pablo Picasso fica com inveja de mim, essas obras. Está lá, se mordendo no caixão. Posso apagar? Para a pessoa chegar. Isso é muito cara de pau. Olha só. Então nós já vimos. E entendemos porque o nome é firmamento. E o que é o firmamento? Vamos abrir em Salmos 19, 1. Salmos capítulo 19, verso 1. Muito lindo, inclusive, esse texto.
Eu vi o pastor Zé ditar ele de primeira. Tem até raiva disso. O senhor sabe o que diz em Salmos capítulo 19, verso 1? Gostou? Quem achou, diga amém. Oi? Salmos capítulo 19, verso 1. Vem. Universo. Vai ficar bem visível o segundo céu. Porque para que a gente veja tudo, é preciso ver o mundo espiritual. Então vai ficar bem a ressurreição dos mortos e etc. A subida aos céus, a gente precisa ver o segundo céu, que é o mundo espiritual. Amém? Mas vamos que primeiro falar do primeiro céu. Salmos 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então o salmista ele já começa dizendo, Davi já começa dizendo que os céus, ou seja, mais de um céus, Davi já tinha ciência que existia mais de um. Foi dito os céus por Jesus, mas Davi já disse os céus declaram a glória de Deus. Ou seja, os três que eu vou citar hoje declaram sua glória. Só que ele diz, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, para comprovar que o próprio Deus que fez o firmamento. Tendo ciência de que o próprio Deus fez o firmamento, lendo Apocalipse 6, se Deus foi quem criou, ele pega e tira depois. É impressionante, por isso que eu gosto de dizer que o primeiro céu, o firmamento, não é qualquer coisa. A existência do primeiro céu, aquele que a gente bate o olho todos os dias, e quem já teve a experiência de ir para um sítio, para uma chácara e acordar cedo de manhã, e olhar para o céu, a maneira com que ele se comporta, as nuvens e tal, vão olhar e falam quão glorioso é a obra de Deus. Nós passamos por uma experiência, a gente viajou para Chapada dos Guimarães, quando a Loriane estava aqui, a gente viajou, e a gente foi no, como é que é o nome do local? Morro dos Ventos. Eu olhei aquilo, a gente olhou, e a gente começou a chorar. Porque a gente se deparou com uma criação de Deus. Aquele lugar, nossa, não tem palavra para descrever. Verde, lindo. E é por isso que Davi enfatiza. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O próprio Deus pintou as nuvens, colocou no lugar, fez o céu azul e estendeu para que nós vejamos a obra das mãos dele. Então o primeiro céu não é só céu azul, cheio de nuvem branca. É muito mais que isso. É a prova de que houve um pintor do mundo. Amém? Segundo céu. Só que, vamos lá, rapidinho. Falando da ciência. O primeiro céu, ele garante, ele é físico e garante vida. Por quê? Porque através do primeiro céu, que é todo aquele processo, através do calor, a ebulição da água, os gases sobem, formam as nuvens que chovem, elas se triscam entre si, formam as moléculas que formam os raios e muitas chovem.
assim se torna um ciclo. Então ela gera vida. E por meio das nuvens, os raios solares, que são muito quentes, dão uma aliviada por conta do céu. Então Deus estabeleceu o firmamento como algo que gera vida, que aplica na vida. Isso é ciência. É um alívio quando está aquele sol aqui em Cuiabá e passa uma nuvem, não é? Você fica correndo atrás dela para você não perder a sombra. Só eu que fiz isso. Para demonstrar a graça e o poder de Deus também. Amém? Segundo o céu, esse aqui a gente vai falar um pouquinho também. É o ambiente onde acontecem as batalhas espirituais. O segundo céu é onde ocorre as guerras espirituais. As bênçãos? Calma, vou chegar lá. Puxa a reste. Puxa a rédea. Calma, vou falar. Inclusive, vou dar um exemplo muito legal para vocês entenderem. Muitas das vezes, desculpa, gente, é que eu não sei no quadro. No meu caderno é mais bonita a letra, que eu não sei. Ela quer ir para o céu também, ela vive subindo essas letras. As regiões celestes, vamos lá, anota aí. Ela é invisível, não se vê aos olhos nus. Não se pode ver, olhar para cima e do nada ver o anjo, pá, 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 com a espada. O demônio, apanhando. Minha mãe e meus pais sempre reclamaram que eu gostava de fazer efeito sonoro. O carro passou, aí o pássaro na hora, cacá. É o ambiente onde está a guerra. Só que não só a guerra, as respostas das tuas orações. Vamos lá, a gente já volta nessa questão. E esse ambiente, essa região celeste, ela influencia grandemente no natural. Ela influencia muito no natural. Vamos abrir em Efésios, capítulo 6, verso 12. Efésios 6, 12. Isso, Efésios 6, 12 é um texto muito conhecido. Pastor Zé direto fala, gente, pelo amor de Deus. Ele sempre fala assim, pelo amor de Deus, me ouve, para você não fazer o que eu não mandei, nem falar o que eu não disse. A nossa... É isso aí. Ainda falei errado. Eu nunca vou acertar, mas eu entendi o conceito. Gi, você pega um copinho de água lá para mim, por favor? Pega. É uma caneta, não é uma faca.
Precisa esfaquear o caderno. Pá! Quem achou Efésios 6, verso 12? Amém? Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, dentro do segundo céu, as regiões celestes onde habitam esses principados, potestades, dominadores do mal, forças espirituais da maldade. Obrigada, minha querida. É aqui que habita, no segundo céu, regiões celestes. Amém? Só que olha só, Ian, se lá existe guerra e respostas, como assim? Me prova isso. Daniel capítulo 10, do verso 5 ao verso 6. Daniel capítulo 10, verso 5 ao 6, depois a gente vai ler do 11 ao 14. O do 11 ao 13. Daniel capítulo 10. Quem achou, diga amém. Você está com a Bíblia Strong no celular? É só dar um Google. Tá bom. Daniel capítulo 10, verso 5. Levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino, de ufaz, e o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés brilhavam como bronze, polido, e a voz de suas palavras eram como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. E por que você leu? Porque ali Daniel abriu os olhos espiritual e viu, naquele momento, algo espiritual. Coisas que os homens que estavam com ele não tinham essa visão ainda. Mas tiveram o entendimento de que Daniel estava vendo algo. Tiveram temor, foram se esconder. Porque o mundo espiritual assusta. Para aqueles que não têm o entendimento do que são as regiões celestes, e quando elas ficam aparentes, elas têm medo. Amém? Mas isso vai ficar um pouquinho depois, para quando a pastora for falar sobre o próximo assunto. Verso 11, vamos lá. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, levantei-me tremendo. Ou seja, Daniel estava lá, mas com o joelho aqui, ó, só esperando deslocar. Não está tremendo. Então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo, e nos derradeiros dias, ou seja, final dos tempos, porque a visão é ainda para muitos dias. Ou seja, ao mesmo tempo que nas regiões celestes houve guerra, estava carregando uma resposta.
Porque o que Daniel estava fazendo é orando e jejuando para que ele tivesse uma resposta. O anjo disse: desde o primeiro dia que orastes e te humilhastes para entender o que havia de acontecer, suas orações foram ouvidas e eu fui enviado. Porém, o rei da Pérsia me impediu. E eu fiquei ali com ele durante 21 dias até que Miguel veio. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Foi o tempo, calma. Foi o tempo que ele passou jejuando e orando. Isso prova que a oração move as regiões celestes. Por isso que quando nós chegamos no culto, nós já começamos com uma oração. Para que posicionar os anjos de Deus e para que qualquer outra batalha, qualquer outra resistência que estiver ocorrendo no mundo espiritual, através da oração dos filhos de Deus, esta guerra se torne ainda mais leve, porque a oração é o que mais rege e muda as regiões celestes. Entende? E Miguel só foi enviado e o mensageiro só conseguiu chegar porque Daniel estava orando e jejuando nesse período. Então, ou seja, muitas das vezes você está esperando uma resposta, mas tem alguém segurando a tua resposta. Então o que tu faz? Vai orar e jejuar. Porque Deus vai enviar os anjos ministradores que estão a serviço dos filhos de Deus para servir você, guardar e liberar a tua resposta. Amém? Hebreus capítulo 1, verso 11. Perdão, verso 14, desculpa. 14, né? Desculpa. Eu vou falar só mais um pouquinho. O senhor vai falar? Sim, senhor, só vou terminar esse versículo. E mais um aqui. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, nas regiões celestes, onde existem os seres celestiais, estão voltados a te servir, a te proteger. Então você, 1,14. Então você, como filho de Deus, tem a autoridade de dizer para que anjos se posicionem em um lugar. Porque, vamos lá, anjo é criatura, anjo não é filho, anjo é criatura de Deus. São seres ministradores, espirituais, porventura criaturas. Você é filho, cordeiro com Cristo Jesus. Jesus reina no mundo espiritual. Quando você se torna cordeiro com Ele, você também se torna uma forma de autoridade no mundo espiritual. Um filho tem mais autoridade que um servo. Então, como os anjos são criaturas, seres que servem e ministram, você tem a autoridade de dizer, por exemplo, que já vi, quando alguém manifesta, eu já vi o pastor Zé falar: anjo, mete uma espada na boca dele aí e corta esses braços dele aí. Na hora o bicho começa, já era, começa a espernear. Eu já vi, falando eu já vi, convivo com o negão há 19 anos, eu já vi. Então assim, eles estão a serviço dos filhos de Deus. Amém? Para falar que as orações movem os céus, o céu, a região celeste principalmente. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 31.
Como diz um professor de matemática que eu tive, vou molhar as palavras. Molhar as palavras. Lucas 22, verso 31, diz assim: E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, cara, Jesus é muito massa. Jesus estava falando, vira crente, cara, vou orar para que tu se converta. Só que olha só, Satanás estava atrás de Pedro, estava indo atrás de Pedro. Mas o que segurou o que Satanás ia fazer foi a oração que Jesus fez. A oração de Jesus moveu a região celeste. A oração move a região celeste. E Jesus teve que rogar por Pedro. Só que ele avisou Pedro depois: quando tu te converter, tu confirma para os teus irmãos também. Para todo mundo ali se converter. Para não ter que ficar orando pela tua vida. Porque a oração, quando você se ajoelha para orar por alguém, você se coloca na brecha por ela. Ou seja, o mundo, a região celeste, aquele peso que vai estar aquela guerra por aquela pessoa, vai cair sobre ti também. Então, muitas das vezes, cansa. É um cansaço. Quando você está fazendo a libertação em alguém, você sai cansado, porque você se colocou na brecha por aquela pessoa. Amém? Então, por isso que Jesus vai dizer, aí quando tu te converter, desviado, tu vai lá e fala para teus irmãos também, cabeçudo, eu não quero ficar entrando em problema por você. Amém? O pastor, ele vai falar algumas coisinhas antes da gente entrar no terceiro céu e a analogia com o tabernáculo. Amém, amados. Eu não vou ler aí, mas vocês anotem aí em nome de Jesus. Tá? Efésios capítulo 1, verso 3 vai dizer assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Digam bênçãos espirituais. Amém? Nas regiões celestiais. As regiões celestiais é esse segundo céu. Amém? Então, assim, quando Paulo fala que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, por que são bênçãos espirituais? Porque ainda não saiu do espiritual para o natural. Amém? Só que as regiões celestes não é um depósito de bênção. Com o pecado, tudo aquilo que Deus faz para o homem, dá para o homem, fica retido nas regiões celestes. A resposta do anjo para Daniel. Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste teu coração a humilhar-te, a clamar, a buscar, são ouvidas as tuas palavras. E desde aquele dia ele foi enviado. Amém? Então, olha só, olha que coisa interessante. Você ora, imediatamente Deus te responde. Você ora e o anjo já sai lá, sai do lugar, não das regiões celestes, mas sai da presença de Deus, trazendo o quê? O presente, trazendo a resposta, trazendo a bênção, trazendo aquilo que você clamou. Desde a primeira vez, você orou, Deus já manda. Porém, fica retido nas regiões celestes. E tem pessoas que querem orar uma vez e já quer que o negócio aconteça. E por isso é que tem que haver perseverança na oração, na busca pelo Senhor. Para quê? Porque toda vez que você clama a Deus por alguma coisa, vai ser travada nas regiões celestes uma guerra onde Satanás irá tentar impedir que essa bênção chegue até você. Então, se você desiste ou não persevera, vai ficar retido nos céus. E aí é onde Paulo fala, olha, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo que você pediu, que já até desistiu de orar porque não recebeu,
tudo que você está pedindo e ainda não chegou, tudo que você orou no ano passado, está tudo retido lá. Está tudo retido lá. Então, para que venha para cá, é necessário se vencer uma guerra nas regiões celestes. Nas regiões celestes. Todas as vezes que nós oramos, clamamos, buscamos ao Senhor, é travada essa guerra. Deus envia anjos para que seja travada essa guerra nas regiões celestiais. Aí você pode anotar também Salmo 91, versículos 11 e 12. O 11 vai dizer assim: porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que eles te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão pelas mãos e não deixará que você tropece com o teu pé numa pedra. Amém? Então assim, Deus ele dá ordem. Você clama e ele dá ordem para o anjo. Vai lá, luta, guerreia, combata, vença. Enquanto você está guerreando, você está orando, você está insistindo, é o combustível que você está dando para o anjo continuar guerreando por você. Porque a partir do momento que você desistiu da oração, parou de orar, o próprio Deus fala, pode voltar, que ele não quer mais, ele não vai valorizar, ele não quer tanto assim como ele disse que queria. Então, amados, é muito sério isso, é muito sério, essa questão das regiões celestiais e da guerra. Sabe quando Jesus diz assim, uma casa dividida contra ela mesma não subsistirá? É que uma casa dividida não tem nada de Deus ali. Não tem nada de Deus. Esses dias atrás eu fui numa casa de bênção, eu estava orando por um casal. E Deus disse assim, fala para eles que estão vindo a mim contra eles. Ou seja, estão orando ao Senhor contra eles. E aí a pessoa perguntou assim, e agora pastor, o que eu faço? Eu falei assim, não faz nada, Deus só está mandando você ficar quieto, não fala nada, não faz nada. Quando Deus te revela isso, querido, ó, quieta. Por quê? Porque a pessoa que vai ao Senhor contra você, ela está clamando ao Senhor, mas ela está liberando demônios, não contra você, mas contra ela mesma. Entende? Porque a casa fica dividida, o reino fica dividido. Entende? Então, as regiões celestes não é um depósito de bênção. As regiões celestes retêm toda a bênção. Tudo que é orado, tudo que é orado, tudo que é orado. Você quer ter livre acesso, né? A gente fala muito sobre livre acesso. Quer ter livre acesso, por que as orações de uns demoram menos do que a oração de outros para ser respondida? É só, a diferença é a perseverança na oração. Mas a reza é diferente. Reza é você criar um texto e decorar ele sempre. Nas rezas você vê que assim, tem muita coisa que não tem objetividade. É algo... Sim, não, eu estou falando assim, eu entendi o que ela está falando. Entendeu? Às vezes a gente acha que é, mas não é. É só perseverança. Então, assim, qual que é a diferença dessa questão do tempo? É a perseverança. Tem gente que ora uma vez e quer receber, ela vai ficar esperando a vida inteira. Mas tem gente que ora de manhã, ela ora na hora do almoço, ela ora 3 horas da tarde, ela ora 6 horas. Aí você vê, por que Daniel tinha aquele negócio todo? Aí você lê lá que ele, todos os dias, ele orava o quê? 3 vezes por dia. E esses 3 vezes por dia, querido, não é 2 minutos, não é 5 minutos. Sabe, é um tempo que ele tirava de qualidade, um tempo grande de qualidade para orar, para buscar. Então ele entrava em guerra nas regiões celestes. E o Senhor, na busca dele, aqui, os dois aqui estão. É os dois.
Na busca dele, o que que ele buscava? Ele buscava respostas para o que viria depois. E o Senhor trouxe a resposta. Quando? Olha o que que o anjo disse. O príncipe da Pérsia me resistiu. Mas, como você perseverou em oração, o jejum, lembra que o jejum de 21 dias é esse? Não é o das frutas e legumes? Das frutas e legumes era uma dieta que ele fazia. Mas o jejum foi 21 dias, mas total. Jejum. Amém? Amém. Gente, terceiro céu. Vamos dar um pouquinho de agilizada aqui. Quando a gente vai falando das regiões celestiais, a gente quer parar para entender um pouquinho mais. É um assunto bem legal. Terceiro céu. Pode colocar aí o nome lugar de habitação de Deus. Calma, eu vou falar. Essa aula acabou na última terça. Eu não fico corrigindo. Ou, como diz em Isaías capítulo 6, que ele viu o trono de Deus, eu coloco também como trono de Deus. Vou puxar aqui. Trono de God. Vamos lá. Este local, ele é 100% espiritual. 100% espiritual. Porque a Bíblia vai dizer, porque Deus é Espírito. Amém? E o Espírito de Deus, e aquilo que é o Espírito de Deus, não há pecado, não há dor, não há sofrimento. Por isso que no trono de Deus não habita pecado, dor, sofrimento. Todas essas coisas não existem lá. Amém? Por isso, que quando a gente vai estudar trigonometria, como é que eu esqueci o nome? Trigonometria do homem? Eu não lembro agora. Tem tricotomia, desculpa, eu tenho esse nome anotado desde o ano passado, eu sempre errei. As 3 partes do homem. Por isso que a carne vai para a terra, a alma é julgada e o espírito volta para... Porque ele é o pai dos espíritos. E o espírito não pecou. Quem pecou foi a tua alma. Porque pecado que é no espírito é eterno. Por isso que Satanás não tem perdão. Expliquei uma vez isso para a Roberta. Isso eu não vou explicar agora. Vai com o espírito zero km. Vai embora. A única vez que a roda do espírito vai rodar é para voltar. Não há pecado. Pecado, dor, sofrimento. Porque é o lugar do trono de Deus. Amém? Outra coisa. Lá é onde Deus é adorado a todo momento. Você vai chegar, santo, 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 aí volta, santo, 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 aí volta, santo. Então lá é o lugar onde Deus é adorado. Local onde Deus é adorado.
e aonde está o trono de Deus, que representa a glória, que representa a presença de Deus, o governo de Deus. Ou seja, todo rei tem um, vamos lá, todo rei tem um trono. Fala comigo, trono. O pessoal lá de trás também, fala comigo, trono. Só os da direita agora, trono. Então, se todo rei tem um trono, é para simbolizar uma autoridade. Por isso que a gente fala, é um rei sem trono. Ou seja, é um rei que não tem autoridade nenhuma. Por isso que quando a gente fala que um rei que governa mais um povo do que seu próprio trono, é um rei justo. Como assim? Um rei que se importa mais com o povo, com a qualidade de vida do povo, é um rei melhor que governa o seu próprio trono. Ou seja, onde ele se senta, só se importa com suas riquezas e é onde ele se senta. E esses termos são todos medievais, quando você estuda toda a história medieval, não sei o que, você vai entender. Olha só, dizer que existe um terceiro céu, 1 Coríntios capítulo, acho que é 2 Coríntios na verdade, capítulo 12, verso 2, é 2 Coríntios. 2 Coríntios. Agora que eu lembrei, eu anotei 1 Coríntios 12 porque eu tenho mania da questão dos dons. Aí eu vou estudar e fico só... 1 Coríntios capítulo 12, verso 2. 2 Coríntios, eu erro, desculpa. Sou humano, não consigo ser perfeito. Senhor, vem e me leva além. Assinado Bruna Carta. Sai dele Jesus, não. Jesus tem que ficar aqui. Quem achou, diga amém. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Diz assim, olha que engraçado. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Gente, quem Paulo está dizendo é ele mesmo. Ele só está querendo fazer o drama, entendeu? Não sei se foi no corpo ou se foi fora. Deus que sabe, entendeu? Mas era ele mesmo falando. Capítulo 12, verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Por quê? Se ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu o quê? O trono de Deus. Que alguns vão até chamar esse lugar, essa glória de Deus, de Nova Jerusalém. Que é a Nova Jerusalém. Que sim, vai descer como um cubo gigante, tamanho de não sei quantos estádios. Não é ilustrativo. É real. Ele foi lá e viu o trono de Deus, chamou de paraíso, onde é a Nova Jerusalém. Isaías capítulo 6, vamos lá, rapidão. Texto também bem conhecido. Isaías 6. Vamos lá, deixa eu anotar aqui os textos, para não ficar difícil. A gente já leu 2 Coríntios 12, 2. Agora vamos ler Isaías 6. Isaías 6, a partir do verso 1 mesmo. Verso 1 a 8. Diz assim:
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto, ou a orla das suas vestes, que eu acho mais bonito, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Lembra que eu falei que alguns vão dizer que esses mesmos que estão aqui, são os mesmos que estão na visão de Ezequiel, são mesmo que estão na visão que a gente falou sobre os 4 seres viventes? Alguns vão dizer, não é para mim confirmado. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais da porta se moveram, e a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. E há pecado. Depois disso, a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Próximo texto, Apocalipse capítulo 4, verso 1 ao 4. Apocalipse capítulo 4, verso 1 ao 4. Apocalipse, ou Revelation, livro da revelação. Amém? Quem achou, diga amém. Quem achou, diga misericórdia. Todo mundo achou? Mas nem todo mundo disse amém. Brincadeira, gente. Vamos lá, Apocalipse capítulo 4, verso 1. E depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus. Quem que viu porta aberta? Jacó. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, porque Deus é Espírito, e é o mundo espiritual. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste que estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Ou seja, todos esses homens viram o trono de Deus. João chegou de ver quem estava sentado no trono de Deus. Só que para isso ele disse que ele foi arrebatado em espírito. Amém? Agora vamos lá, bem rápido. Só apagar aqui primeiro. O tabernáculo e os céus. O que tem um a ver com o outro? O tabernáculo ela é dividida em 3 partes. Quem sabe? Ora, pastor e o pastor Zé. Átrio. Santo lugar.
maioria das pessoas sabe o Santo dos Santos por causa da música da Fernanda Bruna. Não, da Aline Barros, perdão. Santo dos Santos. Trazendo a arca? É deles mesmo. Santo dos Santos. É verdade. Viu, eu não errei, eu ouvi um equívoco. Santo dos Santos. No átrio. Vamos lá desde o início. O átrio era dividido em 3 partes. Mais bonito? Átrio. Gente, o tabernáculo de Moisés era dividido em 3 partes. Átrio, santo lugar, santo dos santos. O átrio, anota aí, qualquer pessoa podia entrar, qualquer pessoa podia ter o acesso. Qualquer pessoa podia ver, qualquer pessoa podia contemplar o que estava lá dentro. Hã? Tá sem acento. Tá sem acento. Tá chato. Vamos lá. Qualquer pessoa podia ter acesso. E lá estava o altar de holocausto, a bacia de bronze. Era para lavar as mãos, que simboliza um batismo, e o altar de holocausto, que simboliza o sacrifício. Amém? Qualquer pessoa podia ter acesso. Qualquer pessoa podia ver. Isso representa o primeiro céu. Por quê? Porque é permitido o primeiro céu, qualquer pessoa ver, qualquer pessoa olhar, todos têm acesso. E é uma contemplação natural. Ou seja, você pode contemplar sem ter um envolvimento espiritual. O átrio você podia ver, você podia entrar, você tinha acesso. Só que a situação começa a apertar a partir do santo lugar. O santo lugar não é permitido a qualquer um. O santo lugar não é permitido a qualquer um. Sendo assim, nem todos têm acesso. Quem entrava no santo lugar eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Lá dentro, a pastora está aqui para me deixar errar. Tinha o candelabro, mesa de pães, o altar de incenso. Só, né? Viu? Assistiu o culto desde a antiguidade. Era um lugar, já era santo. Isso também representa o segundo céu. Ou seja, um nível mais alto que só quem é santo, quem é sacerdote, aceitou e já passou pelo átrio, já contemplou aquilo que era natural e vai começar a ver aquilo que é sobrenatural. Porque aquilo que é santo não pode ser visto apenas com os olhos naturais. Então você começa a enxergar o santo lugar. Aquilo que é santo está lá em cima, as coisas que acontecem. Amém? Só que olha só, da mesma forma que o segundo céu é o lugar antes do trono de Deus, o santo lugar é o lugar antes do santo dos santos, o quebrantamento também é antes do ambiente de adoração. Então é aqui dentro que eu me quebranto. Já passei pelo início. Aqui dentro eu me quebranto. E aqui dentro eu adoro. Vamos lá. Vai anotando para você não perder. Agora, Santo dos Santos. A permissão era extrema. Isso que a Mirella me deu agora, eu só vi só a cabeça olhando. Eu já
Já estava com medo. Só. Era uma permissão extremamente restrita. Quem podia entrar lá? Sumo sacerdote. Era uma vez por ano. Na expiação. Para expiar o próprio pecado e o pecado do povo. Amém? Só que este local era o local que ele tinha que entrar com as vestes inteiras, com todo o traje, com todo o respeito. Porque aqui é um ambiente de adorar, aqui está a presença de Deus. Aqui tu não entra de qualquer jeito. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, verso 4. Vamos abrir rapidinho. Já está terminando. Hebreus 9, 4. Em cima. Hebreus 9, 4. Diz assim: que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e a tábua da aliança. Ou seja, o que cada um dessas coisas representa para nós? Eu vou desenhar de novo. Altura ou súdita. Está aqui o cajado de Arão. Lindo, belíssimo. A Leninha está ali morrendo de inveja. A vasilha de ouro com o maná. E a tábua. Porque uma tinha coisa mais escrita. Não deu para escrever tudo. O cajado, que já havia florescido, representava a autoridade de Deus. Dentro da presença de Deus, olha só, existem essas três coisas. A primeira representa a autoridade. O cajado é dado na mão do pastor para que ele tenha a autoridade. Por isso que não se toma cajado. Por isso que se eu tenho um pastor na igreja, eu não posso querer tomar o cajado dele. Porque já existe toda uma trajetória que o pastor correu com as ovelhas. E ele tem o cajado. O pastor ele tem mais pastores que os outros? Tem. Mas nenhum dos pastores que acompanham o pastor maior tem. Se você for olhar no mundo de criação, eles pegam o cajado, mas eles pegam com as duas mãos e entregam. Porque no dia que ele pegar em povo, vem outro por trás, pá! Porque é falta de respeito. Então tem que ter autoridade. Segunda coisa, maná, alimento espiritual. Dentro da presença de Deus eu tenho um alimento espiritual. Deus me alimenta, Deus me sustenta. E a terceira, a palavra, suas leis. E é pela palavra e suas leis que eu tenho uma aliança com Deus. Eu só tenho uma aliança com Deus quando as suas leis se tornam as minhas leis. E eu as obedeço. Amém? Entenderam até aqui? Ficou alguma coisa embaraçada? Vai ficar sem assento. Vai ficar te incomodando até o final.
A primeira não, a primeira é porque uma tem mais coisa que a outra. Entendeu? Vamos lá. Oi? As leis de Deus. A palavra dele. Por quê? Eu só tenho aliança com Deus, e por isso que vai chamar de as tábuas da aliança. Por isso que a Bíblia vai dizer, escreve estas coisas na tábua do teu, porque existe uma tábua que já tem no nosso coração, no coração de quem aceita Jesus, que são as que estão com as leis dele. Amém? Última coisa, ambientes são provocados com o céu. No segundo céu, basicamente tudo se ocorre, quase tudo se ocorre. O ambiente de guerra, batalha, no segundo céu. Amém? O ambiente de comunhão acontece no primeiro céu e fortalece o segundo céu e agrada o terceiro céu. O ambiente de comunhão eu tenho aqui, fortalece porque a comunhão da igreja gera fortalecimento no mundo espiritual e agrada ao Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores do teu, e a palavra habitar é se assentar. Ou seja, quando a igreja está conjunta, está ali por amor a Deus, Deus estabelece, Deus se assenta num trono. Por isso que nós erguemos um trono de louvor e adoração a Deus. Amém? Ambiente de quebrantamento. Salmo 51, 17. Rapidinho. Deixa que eu abra aqui. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito Deus, quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, o ambiente de quebrantamento gera em Deus o interesse de não ignorar. Deus se interessa tanto por um coração contrito que ele dispensa. Por isso que quando alguém se ajoelha, chega e começa a orar com o coração quebrantado, Deus fala com a pessoa. Porque Deus não despreza um coração quebrantado. Amém? E último, e mais importante, o ambiente de adoração, que é no terceiro céu. Ocorre no primeiro, fortalece o segundo, mas agrada principalmente o terceiro. Ambiente aonde pode acontecer, porém se sente real presença de Deus, terceiro céu. Aonde não há mais resistência, somente alegria e gozo. Ou seja, quando nós passamos pela guerra, vencemos a guerra, tivemos louvores e alegria, tivemos comunhão, pula o louvor e alegria, tivemos comunhão, nos quebrantamos, não há portas, não há resistências que seguram a nossa adoração, e ela chega como um aroma suave a Deus, porque é sacrifício de louvor e sacrifício de adoração. Quando chega em Deus não há resistências, e quando nós o adoramos verdadeiramente, casos assim acontecem, de que ninguém consegue ficar de pé. Acontecem maravilhas, como eu já vi, pó de ouro. Dava para ver assim, na luz, a luz refletia, a gente conseguia ver o pó caindo. Tirava o celular do bolso, tinha o pó na tela do celular. Dente, que era a placa, vira ouro. E ouro é provado pela ciência que é um material que não é da terra, que não é produzido na terra. Então olha só, nós vamos encerrar agora.
esse ambiente de adoração é o mais alto que eu posso chegar com Deus e em Deus. É quando eu já estou no terceiro céu, louvando e adorando a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Agradecer a Deus por aquilo que foi dito e pelo que Ele vai fazer. Nós encerramos aqui hoje, foi bem rápido, foi muita informação. Amém?